Olá, tudo bem? Vamos tirar algumas dúvidas de algumas fotos que eu mandei para vocês no grupo e mandei durante a aula. Então, primeiro eu expliquei o que é um comprimido revestido sulcado. Então, o comprimido revestido sulcado é aquele comprimido que tem uma marca no meio ou em 4, que eu posso tomar a metade agora, a metade depois. Ou eu posso cortar em 4, porque ele já vem previamente riscado, marcado. Então eu vou cortar em 4, tomo um agora, um depois, outro mais tarde, conforme a prescrição médica, ok? Então isso é um comprimido sulcado. Sulcado quer dizer aquela marca que ele tem no meio ou em 4, ok? O que é revestido? Por que ele é revestido? O comprimido revestido é aquele comprimido que ele tem uma goma que é passado em cima dele aquela goma, primeiro para facilitar para engolir e segundo por causa da digestão, porque para não doer o estômago, para não dar uma gastrite, ele tem essa goma que ele é passado nessa goma meio adocicada que ajuda para engolir e também para a digestão, porque ele tem uma medicação ali que vai ajudar, tipo o omeprazol, que não vai deixar criar uma gastrite, tá? Segundo, o que é um fármaco? O fármaco é toda substância ativa que entra na composição pura e ela é responsável pelo efeito do medicamento. Então, fármaco é o princípio ativo do medicamento, é o genérico do medicamento. Isso é o fármaco, ok? Excipiente, o que é excipiente? Excipientes são todas as substâncias que entram na composição, como, por exemplo, conservantes, secantes, agregantes, agentes de revestimento, desde que seja líquido. Então, tudo que é líquido, o líquido que vai no medicamento é um excipiente, ok? O que é uma forma farmacêutica? Forma é como ele se apresenta para você. Então, quando o médico pede para você comprar um medicamento, ele faz uma receita, ele vai colocar lá se é comprimido, quantos miligramas, se é xarope, quantos ml que é para você tomar, se é cápsula, se é drágia. Então, ele vai anotar se é cápsula e gel, ele vai anotar. Então, isso é como ele se apresenta para você. Então, isso é uma forma farmacêutica, ok? E o que é fórmula? Fórmula já muda, né? Fórmula farmacêutica é a típica fórmula química, né? Que está composta por símbolos e índices, que se corresponde aos seus elementos. Por exemplo, a água. A água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a fórmula da água é H2O. H2O. Então, para utilizar um composto e formular, utiliza-se o método da nomenclatura sistemática ou a tradicional. Por exemplo, a fórmula farmacêutica da Novalgina, por exemplo, ela é CH3NNCH2CH2S03Na positivo. E a fórmula do Buscopan é H3CNOOH. Vou mostrar aqui para vocês. Ok? Muito bem. Outra foto que eu coloquei lá é a interação medicamentosa. O que é a interação medicamentosa? É quando você tem que saber que você vai tomar um medicamento e que ele combina com o outro que você já está tomando. Porque se ele não combinar, o que vai acontecer? Pode dar uma reação química, ou pode te fazer mal de alguma forma. Ou eles não combinam entre si. Então tem uma tabelinha
que não é minha essa tabela, ela estava dentro de um livro, eu fiz a xerox dela, em que você dá para ver o medicamento, aqui no caso, tá os nomes dos medicamentos, e aqui também tá o nome dos medicamentos. Então, onde tem a letra I, é incompatível. E onde que tem a letra C, é compatível. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar aminofilina, tá? Vamos falar da aminofilina. A aminofilina, ela é compatível em vários medicamentos, mas ela é incompatível com norapinefrina. Então não pode tomar. Se você está tomando aminofilina, não pode tomar essa outra medicação e vice-versa. Aí outra que ela é incompatível é com a meperidina. Você está tomando aminofilina, não pode tomar a meperidina e vice-versa. E assim por diante. Então cada medicação ela é compatível ou não com outras medicações. Por exemplo, vocês já ouviram falar que muitas pessoas, muitas mulheres, estando tomando o anticoncepcional, acabaram engravidando. Mas como assim? É porque geralmente elas tiveram uma dor de garganta ou tiveram alguma infecção, foram no médico, o médico passou um anti-inflamatório e não explicou que se ela estiver tomando um anticoncepcional, poderia cortar o efeito do anticoncepcional.